Olá a todos e bem-vindos a mais uma aula em português. Na aula passada estivemos a trabalhar a reflexão que se encontrava no canto 9 de Os Lusíadas e vamos passar nesta aula à última reflexão que se encontra também no último canto dos Lusíadas, ou seja, no canto 10º. Ora, se pensarmos na estrutura interna de Os Lusíadas e nas suas 4 partes, preposição, invocação, dedicatória e narração, sabemos que a narração vai terminar no canto 10º, na estância 144. No entanto, Os Lusíadas só vai terminar na estância 156. Portanto, da estância 145 à estância 156, temos aqui mais uma reflexão do poeta e, neste caso, a última reflexão do poeta. Esta é uma reflexão que vai ser suscitada pela chegada da armada de Vasco da Gama a Portugal e, ao mesmo tempo, vai voltar a invocar o rei Dom Sebastião, a quem é dedicada esta obra. Ora, esta reflexão acaba por ter não só as lamentações de Camões, mas também já uma profecia de futuras glórias nacionais. É uma reflexão com um tom muito mais cansado, muito mais desiludido. É aqui que Camões se vai lamentar deste gosto da cobiça em que se encontra caída a pátria e os seus contemporâneos, que não prezam o talento artístico do poeta e que acabam por provocar esta decadência da pátria. É por isso mesmo que Camões, desiludido, se recusa a continuar o seu canto. No entanto, não sem elogiar aqueles que ele considera que são leais ao rei. E esses é que são o símbolo da excelência do coletivo português. Vai exortar, por fim, o rei Dom Sebastião a prosseguir no caminho da glorificação do povo português para que possa, então, dar origem a novas conquistas e assim Camões ter mais matéria para escrever uma nova epopeia. Ora, no final da narração, encontramos a armada na Ilha dos Amores, sendo que Tétis estava a mostrar a Vasco da Gama a máquina do mundo durante o banquete preparado pelas ninfas. Os marinheiros, no final, despedem-se das ninfas, despedem-se da ilha e prosseguem o seu caminho rumo à pátria. Ora, os últimos versos dos Lusíadas vão mostrar um tom bastante contraditório. Ao mesmo tempo que encontramos um grande desânimo, um grande cansaço, uma grande desilusão por parte de Camões devido ao estado decadente em que se encontrava a pátria e os seus contemporâneos, que não davam valor nenhum a quem falava bem da pátria, a quem exaltava a pátria, mas ao mesmo tempo também fala com carinho das pessoas que realmente, dos portugueses que mostram que amam a sua pátria e que querem o melhor para ela. Eu vou só fazer a leitura da estância 144 para podermos perceber então como é que desta passamos à parte da estância 145 através dessa desilusão toda que vamos encontrar agora nesta reflexão do poeta. Assim foram cortando o mar sereno com o vento sempre manso e nunca irado, até que houveram vista do terreno em que nasceram, sempre desejado. Entraram pela foz do Tejo ameno e a sua pátria e rei temido e amado o prémio e glória dão, porque mandou e com títulos novos se ilustrou. Portanto, temos aqui a chegada da armada de Vasco da Gama a Lisboa, aparentemente sendo que a viagem de regresso decorreu de uma forma pacífica, tranquila e muito fácil. Na prática não foi assim que decorreu a viagem, mas uma vez que estamos a trabalhar do texto literário, é assim que Camões quer que o leitor considere que decorreu a viagem de regresso a casa. E a partir daqui vamos encontrar um Camões muito desiludido, muito cansado e até bastante revoltado. E começamos logo com o tom que ele utiliza e a apóstrofe que faz logo na estância 145, que eu vou passar a ler. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Eu vou colocar aqui uma cena do filme de 1946, Camões, em que é o próprio personagem Camões que está a ler precisamente esta parte dos Lusíadas ao rei Dom Sebastião. Não mais, musa, não mais, que a lira tenho destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho cantar a gente surda e endurecida.
o favor com que mais se acende o engenho, não no dá a pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza de uma austera, apagada e vil tristeza. Ora, nesta estância Camões confessa-se cansado de cantar a gente surda, a gente endurecida, que não sabe apreciar, uma gente que só se interessa pela cobiça, pela ganância. E esta é uma imagem do Portugal contemporâneo que Camões apresenta com uma grande tristeza, com um grande azedume, com alguma mágoa e com muito sarcasmo. Ele sabe qual é o tipo de público para quem está a escrever. É um tipo de público ignorante, insensível e que não merece ser elogiado nem cantado. E nesta primeira estância, o narratário vai ser a musa, a única figura que o acompanhou ao longo dos Lusíadas e o ajudou a concluir esta sua empresa. Se não fosse o seu apoio, o apoio desta figura que nem sequer existe, ele não teria conseguido levar a bom porto a sua obra. No entanto, na estância que vem a seguir, ele já vai alterar o seu narratário. Neste caso, já vai falar para o rei Dom Sebastião. E eu vou passar então a ler a estância 146. E não sei por que influxo de destino não tem um ledo orgulho e geral gosto que os ânimos levanta de contínuo a ter para trabalhos ledo rosto. Por isso vós, ó rei, que por divino conselho estais no régio sólio posto, olhai que sois e vede as outras gentes senhor só de vassalos excelentes. Nesta estância, Camões faz o elogio máximo de Dom Sebastião. É rei de vassalos excelentes, portanto, não pode ser rei de melhores súbditos do que destes. Não há outra pátria igual à nossa. E o rei deve ter orgulho da sua pátria. E na estância seguinte vai continuar este elogio aos portugueses, fazendo um apelo ao rei através do imperativo olhai para que se aperceba como são os seus súbditos. Eu vou passar a ler a estância. Olhai que ledos vão por várias vias, quais rompentes leões e bravos touros, dando os corpos a fomes e vigias, a ferro, a fogo, a setas e pelouros, a quentes regiões, a plagas frias, a golpes de idólatras e de mouros, a perigos incógnitos do mundo, a naufrágios, a peixes ao profundo. Portanto, os súbditos deste rei são os mais alegres, bravos, esforçados, corajosos, destemidos, dedicados, com um grande espírito de sacrifício, orgulhosos, leais, obedientes, acedem a todos os desejos do monarca. E na estância 148 continua a enumerar as grandes virtudes dos portugueses. Eu vou passar a ler a estância. Por vos servir a tudo aparelhados, de vós tão longe sempre obedientes, a quaisquer vossos ásperos mandados, sem dar resposta, prontos e contentes. Só com saber que são de vós olhados, demónios infernais, negros e ardentes, cometerão convosco, e não duvido que vencedor vos façam, não vencido. Ora, da estância 149 à estância 153, Camões vai fazer um apelo ao rei para que, após a enumeração de todas estas virtudes do seu povo, ele então favoreça aqueles que realmente merecem, todos aqueles súbditos que quer sejam do povo, quer sejam cavaleiros, quer sejam do clero, mas que merecem as recompensas do seu rei. Eu vou passar a ler estas estâncias. Favorecei-os logo e alegrai-os com a presença e lê da humanidade. De rigorosas leis desalivai-os, que assim se abre o caminho à santidade. Os mais experimentados levantai-os, se com a experiência têm bondade para vosso conselho, pois que sabem o como, o quando e onde as coisas cabem. Todos favorecem seus ofícios, segundo têm das vidas o talento. Tenham religiosos exercícios de rogarem por vosso regimento, com jejuns, disciplina, pelos vícios comuns. Toda a ambição terão por vento, que o bom religioso verdadeiro glória vã não pretende nem dinheiro. Os cavaleiros tendem muita estima, pois com seu sangue intrépido e fervente estendem não somente a lei de cima, mas ainda vosso império preeminente.
pois aqueles que a tão remoto clima vos vão servir com passo diligente, 2 inimigos vencem, uns os vivos, e o que é mais, os trabalhos excessivos. Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses possam dizer que são paramandados mais que para mandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto que inscientes muito cabe, mas em particular o experto sabe. De Formião, filósofo elegante, vereis como Aníbal escarnecia, quando das artes bélicas, diante dele, com larga voz, tratava e lia. A disciplina militar, prestante, não se aprende, senhor, na fantasia, sonhando, imaginando ou estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Fazei, Senhor, que nunca os admirados alemães, galos, ítalos e ingleses possam dizer que são paramandados mais que para mandar os portugueses. Tomai conselho só de experimentados, que viram largos anos, largos meses, que posto que em cientes muito cabe, mais em particular o esperto sabe. Portanto, ele aqui chamou a atenção para premiar todos estes portugueses que ajudaram o rei na dilatação da fé, com a sua coragem, com o seu sacrifício, viajando para terras inóspitas, dilatando a fé e o império com a sua experiência e com o seu conselho, pois são estes os experientes que, como foram no terreno e conhecem o como, o onde, o porquê, é que conseguem então aconselhar o rei da melhor maneira. Os religiosos podem ajudar o rei através do seu jejum, da oração, da disciplina, sem ambição nenhuma, pois os religiosos não podem ambicionar nada, não podem ambicionar a glória, não podem ambicionar a fama. Os cavaleiros que vão servir o rei também devem ser valorizados, pois é com o seu sacrifício que eles vão ajudar o rei não só a dilatar a fé cristã, mas também a dilatar o Império Português. O poeta, na estância 152, suplica ao rei para que não permita que os outros povos subjuguem os portugueses. Os portugueses é que devem subjugar os outros povos. E pede também ao rei para que se aconselhe com os mais experientes, pois ele não desdenha da teoria, a teoria também é muito importante, mas a experiência é ainda mais importante. Dando na estância 153 o exemplo de Aníbal, famoso general cartaginês que troçava do filósofo Formião quando lia e tratava sobre a arte da guerra, pois dizia-lhe que a disciplina militar não se aprende a estudar, não se aprende pela teoria ou através dos livros, mas aprende-se no terreno, na prática, a lutar, a sofrer, a ser ferido e também através da prática do combate. Ora, na estância 154, a conjunção coordenativa adversativa mas vai mostrar-nos então a mudança de assunto. E vou passar a ler esta estância. Mas eu que falo, humilde, baixo e rudo, de voz não conhecido nem sonhado, da boca dos pequenos sei, contudo, que o louvor sai às vezes acabado. Nem me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho, que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. É a partir desta estância que Camões vai agora centrar o seu discurso na sua própria pessoa. Primeiro revela-se indigno do rei, dizendo que o rei desconhece a sua presença e, no entanto, e apesar disso, apresenta a sua própria vontade de servir o rei através da sua arte, da sua poesia e também da sua ação pelas armas. E continua esta ideia na estância 155, quando diz: para servir-vos, braço às armas feito, para cantar-vos, mente às musas dada. Só me falece ser a voz aceito de quem virtude deve ser prezada. Se me isto o céu concede e o vosso peito dina a empresa tomar de ser cantada, como a pressagamente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, e continua na estância 156, ou fazendo que mais que a de Medusa a vista vossa tema o monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trodante, a minha já estimada e leda musa, fico que em todo o mundo de vós cante,
de sorte que Alexandro em vós se veja, sem ádita de aqueles ter inveja. Para servir-vos, braço às armas feitas, para cantar-vos, mente às musas d'água. Só me falece ser a vós aceito de quem virtude deve ser casada. Se me isto o céu concede, e o vosso peito digna empresa tomar de ser cantada, uma presagamente vaticina, olhando a vossa inclinação divina, ou fazendo que mais que a de Medusa à vista vossa tema o Monte Atlante, ou rompendo nos campos de Ampelusa os muros de Marrocos e Trodante, a minha já estimada e leda musa, que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Termina então os Lusíadas dizendo ao rei que está pronto a servi-lo, quer pelas armas, quer pela escrita, com a sua coragem, com a sua inteligência. E só falta a Camões ser reconhecido pelo rei, porque ele acha que não lhe faltam virtudes para que isso aconteça. E se o rei se lançar em alguma empresa que mereça ser cantada, pois o rei é propenso a feitos grandiosos, ele diz que irá escrever uma nova epopeia. E qual é esta empresa que Camões está já a profetizar que o rei de Dom Sebastião vai conseguir concretizar? É precisamente a luta contra os infiéis no norte da África. Ele diz ao rei que em Marrocos vai fazer com que ele seja temido mais do que qualquer outra pessoa, e é por isso que ele está a se referir ao Monte Atlante, ou está a falar na Cordilheira Atlas, que deu nome à Cordilheira Marroquina. Ora, segundo a lenda, Atlas foi um dos titãs que foi transformado em pedra pela visão da cabeça de Medusa, e daí também falar nos muros de Marrocos e Trodante, que é a capital da província vizinha a Marrocos. E se Dom Sebastião concretizar este pedido, vai com certeza equiparar-se a Alexandre Magno e já não vai necessitar de ter inveja dos feitos de Aquiles na Ilíada. Em síntese, o poeta, para além de continuar a fazer uma crítica com um tom muito magoado relativamente aos contemporâneos que não lhe dão o devido valor e que são ingratos, ao mesmo tempo ele também elogia todos aqueles que, através dos seus sacrifícios, arriscando a sua própria vida, estão dispostos a reavivar a grandeza do passado português. E se o rei os estimular, Camões poderá então dar continuidade à glorificação do peito ilustre lusitano e dar matéria a um novo canto. O poema vai encerrar então com esta mensagem. É uma mensagem que vai abranger o passado, o presente, mas também já vai alcançar o futuro. Sendo assim, a glória do passado tem que ser encarada como um exemplo para quem está no presente poder construir um futuro ainda mais glorioso. E é com esta última reflexão do poeta que terminamos aqui a sequência 5 do 10º ano, neste caso referente aos Lusíadas de Luís de Camões. Obrigada pela vossa atenção e até a uma próxima aula em português.